Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e hoje estamos aqui para mais uma aula online. Hoje, a nossa aula de número 4 de História, da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. Pegue seu material, pegue seu caderno, seu lápis e venha conferir comigo, porque o tema de hoje é Cidadania e Inserção Social, a valorização dos idosos, as pessoas com deficiência. Inclusão social. A inclusão social perpassa pelo atendimento das necessidades de todas as pessoas que, de alguma forma, são colocadas às margens da sociedade. A inclusão social é o termo utilizado para designar toda e qualquer política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na sociedade. Portanto, falar de inclusão social é remeter ao seu inverso, a inclusão social, a exclusão social. Ou seja, quando o foco é inclusão social, é importante frisar o pensamento da exclusão social, pois, na maioria das vezes, as pessoas tentam fazer a exclusão social achando que está incluindo o indivíduo na sociedade, e isso não é adequado. Nesse sentido, para estabelecer uma ação de inclusão social, primeiramente, é necessário observar e identificar quais seriam aqueles que estariam sistematicamente incluídos na sociedade, ou seja, que não gozam dos seus benefícios e direitos básicos, como, por exemplo, saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura e outros elementos. De certo modo, é muito difícil que alguém ou algum grupo social esteja totalmente excluído de toda a sociedade. Geralmente, isso ocorre sobre uma parte dela. Assim, falar de inclusão é falar de democratizar os diferentes espaços para aquele que não possui acesso direto a eles. Ou seja, quando cito a questão da democratizar por parte da inclusão, estou falando que a inclusão não é feita totalmente. Sempre há um ou outro trecho que ainda há uma necessidade de estar melhorando para ajudar principalmente aquelas pessoas que têm necessidades especiais. Por exemplo, as cotas raciais seriam uma medida de inclusão dos negros na universidade, no sentido de que esse grupo de pessoas, por razões históricas, possui estatisticamente maiores limitações materiais para alcançar o nível superior. Outro caso seria a adoção de medidas de acessibilidade para idosos e deficientes físicos que não conseguem acessar ou se deslocar em espaços públicos nas cidades. É importante que nós possamos estar vendo se as cidades têm aqueles espaços destinados para aquelas pessoas que têm maior dificuldade de deslocamento. E nós, enquanto cidadãos, podemos fazer essa inclusão auxiliando os mais necessitados. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos resume alguns dados que podemos considerar como exemplos de exclusão social. 125 milhões de crianças no mundo não frequentam a escola, sendo 2/3 delas mulheres.
Somente 1% dos deficientes físicos frequentam a escola em países subdesenvolvidos e emergentes. 12 bilhões de crianças morreram por problemas relacionados com a falta de recursos por ano. Ou seja, esses dados são dados que traz uma representação de exclusão social. Somos todos iguais na diferença. Ou seja, temos fisionomia diferentes, aparências diferentes, cor diferente, raça diferente, opção sexual diferente, mas temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E por isso é importante que nós, enquanto cidadão, possamos fazer isso acontecer não somente na lei, mas também na prática, no dia a dia, na sociedade, no cotidiano. Por isso, quando você vê uma pessoa com necessidade especial, respeite-o, assim como qualquer outro indivíduo, pois ele também merece respeito. E ao chegar em um banco, em um local que tenha uma fila específica para um cidadão especial, respeite também, certo? Pois só se sabe o que se passa quem está passando, certo? Por isso, vamos fortalecer essa frase, somos todos iguais na diferença, fazendo na prática aquilo que está escrito na lei. A valorização dos idosos. O que é pessoa idosa? Na legislação brasileira, é considerada idosa a pessoa que tenha 60 anos ou mais de idade. Para comprovar a idade, basta apresentar um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a carteira nacional de habilitação. O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira é composta por 29.374.000 de pessoas, totalizando 14,3% da população total do país. A expectativa de vida em 2016 para ambos os sexos aumentou para 75 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72 para o homem. Esse crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria de condições de vida, com a ampliação do acesso a serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da cobertura de saneamento básico, aumento da escolaridade e da renda, entre outros determinantes. A transição demográfica brasileira apresenta características peculiares e demonstra grandes desigualdades sociais no processo de envelhecimento. Esse processo impactou e trouxe mudanças no perfil demográfico e epidemiológico em todo o país, produzindo demandas que requerem respostas das políticas sociais, implicando em novas formas de cuidado, em especial aos cuidados prolongados e à atenção domiciliar. Associado a esse quadro, ocorreram mudanças na composição das famílias brasileiras, do papel da mulher no mercado de trabalho, na queda da taxa de fertilidade e na nupcialidade, resultando em novos desafios a serem enfrentados no cuidado à população idosa, dirigidos principalmente às políticas de saúde, da assistência social e da previdência social. Respeito. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma de lei. Estatuto do Idoso, lei de número 10.000.000,
741/2003, artigo 4º. Portanto, devemos ter respeito aos idosos. As pessoas com deficiência. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrer nenhuma espécie de discriminação. É o que diz a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O que diz a lei sobre a pessoa com deficiência? Lei número 7.853, de 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, e institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos e difusos dessas pessoas, disciplina e atuação do Ministério Público, define crimes e dá de outras providências. Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Diga não à discriminação. Desafio. Você vai gravar um vídeo falando de cidadania. Cidadania não traz o conceito de direitos e deveres? Se você entende dessa forma, você vai trazer alguns direitos do cidadão. Como? Fazendo um vídeo, trazendo esse relato, gravando áudios ou simplesmente elaborando um texto explicativo e mandando para seu professor verificar se você respondeu o desafio. Agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.